Opa, várias pessoas. Estamos aí. Olha, a Renata já entrou. Renata, você precisa pedir para participar ao vivo. O Ney, coisa boa. Ney, meu primo lá de Catalão, que coisa boa. Vamos entrando. Pessoal, olha, o tema hoje é palpitante. Eu estou já autorizando a Renata Bittencourt para entrar. Michele, Ana, coisa boa. Oi, como vai você, Renata? Coisa Oi, boa. Homero. Tudo Tudo bom? bem? Que coisa boa. Pontualmente em Brasília, 8 horas e 30 minutos. Isso. Com- Conforme diziam antigamente, né? Só que diziam 19 horas na hora a voz do Brasil, que ninguém assistia, mas era maravilhosa, né? Coisa boa. É. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Homero. E você? Tudo Coisa bem. boa, né? Gente, olha, nós vamos esperar mais 3 minutinhos para a gente poder dar o horário regulamentar, para a gente começar a conversar, mas para os que já entraram, hoje o tema é palpitante, né? Nós vamos falar sobre relações inteligentes na perspectiva do olhar feminino. Vocês que me acompanham há mais tempo é, devem saber, eu estudo a inteligência relacional há muitos anos e eu sempre estudo a inteligência relacional a partir de mim mesmo, né, que sou o sujeito estudioso. Mas recentemente eu me dei conta de que eu era um homem e que existia uma outra perspectiva sobre relações inteligentes, as mulheres. E aí eu fiquei curiosíssimo de saber porque eu não sou capaz de pensar como uma mulher, embora queira muito compreendê-las. E aí, num bate-papo assim, quase que informal, a Renata aparece com essa ideia maravilhosa que a gente vai conversar hoje, relações inteligentes a partir do olhar feminino. O que é uma relação inteligente a partir do olhar feminino? Renata, olha, muito bem-vinda. A bola está com você para você fazer sua apresentação e a gente começar esse bate-papo gostoso aqui. Manda ver. Ah, Homero, obrigada. Obrigada pelo convite, né? Boa noite a todos aí que estão compartilhando com a gente esse momento para pensar um pouquinho, né? No nosso bate-bola aqui. Eu fiquei muito honrada de receber esse convite, porque me foi feito, né, por um professor que eu conheci como professor, né, na universidade e que eu admiro muito, né, Homero? Você sabe disso. Então, Obrigado. nessa minha caminhada, eu fiquei muito honrada de receber esse convite e para falar um pouco, né, a partir da minha experiência clínica enquanto psicanalista, do que tem sido pensado contemporaneamente, mas também ao longo dos anos, em relação a essa representatividade do feminino. Então, eu digo assim, que é muito comum as mulheres chegarem no consultório e perguntarem: olha, eu não sei por quê, mas eu busco sempre relacionamentos que me trazem sofrimento, né? Numa perspectiva de uma repetição que eu não sei por quê. Então, é assim, é como se fosse algo de uma inércia que não é muito percebida, né, enquanto motivo, enquanto intenção pelas mulheres. E esses relacionamentos se repetem, causam incômodo, causam sofrimento, mas elas não sabem o que fazer com isso, né? Então é uma pergunta, né? O que seria, né, um relacionamento inteligente? O que fazer com isso? Como mudar isso? E aí vem de uma reflexão inicial de que a gente tem como hábito, né, é, como se fosse um espaço mais confortável, a repetição. A repetição, né, dos relacionamentos anteriores, que já é o conhecido, já é mais cômodo, mesmo enquanto sofrimento, mas é mais cômodo repetir o que já se conhece. E, na verdade, para que a gente se entenda enquanto indivíduo, né, a partir daquele momento que a gente não depende mais fisicamente como um bebê depende, né, de outra pessoa para viver, a gente começa a construir a nossa identidade, perceber é,
e buscar uma autonomização a partir da nossa perspectiva de mundo. Só que isso é muito confuso hoje quando a gente considera a sociedade em que a gente vive, como ela foi construída, como ela nos foi repassada, quem registrou essa história, né? Quando você, na apresentação, trouxe também no texto falando, né, da questão histórica, e a questão histórica ela foi registrada pelo masculino, o que a gente tem hoje. Eu queria focar nisso aí, porque não é apenas o movimento feminino que eclode com mais vigor agora no século XXI, etc., ele eclode dentro de uma narrativa absolutamente masculina. Então, a grande questão que aparece, pelo menos no meu setting terapêutico aqui, aparece muito isso, nesse sentido de que muitas vezes as mulheres têm dito o seguinte: a gente está se movimentando para ter vez e voz na sociedade, mudando, se movimentando para ter uma representatividade, só que toda a narrativa na qual nós somos criadas, construídas, etc, 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 é uma narrativa masculina. Por isso que eu coloquei aquela coisa, né, no livro A História da Sexualidade, do Michel Foucault, que lamentavelmente ele morreu sem concluir a obra, mas ele escreveu 6 volumes. Na História da Sexualidade, ele coloca a mulher como um elemento estratégico da hegemonia masculina para a manutenção do poder. Então, é extremamente interessante isso, porque a pergunta que eu lhe faço, e me ajude a entender isso, porque é o meu drama existencial. Quer dizer, e eu comentava com você, vou comentar isso com as pessoas, inclusive gravei um texto sobre esse assunto. Eu me dei conta de que eu era homem, eu tinha 60 anos de idade. Porque nunca me foi dado sequer a possibilidade de pensar. Quer dizer, quem você é? Você é homem, tá, mas você podia não ser. Eu só me dei conta disso quando eu tinha 60 anos de idade, que eu comecei a pensar assim, o que é ser homem? E isso bateu de frente com uma série de coisas que a narrativa estruturante da história me coloca numa posição confortável. E aí eu comecei a pensar assim, mas poxa vida, será que as mulheres não estão confortáveis assim, etc, etc, etc. E como é que é perceber-se mulher dentro de um discurso estrutural masculino, né? E aí, só para fechar, para discutir mais sobre isso, eu tive um problema de andropausa, né? Por causa da idade, as taxas de hormônio caíram, aquela coisa toda, veio impotência, aquela coisa toda. E eu fui consultar um amigo, um médico, e ele virou para mim e disse: arruma um amante. Arruma um amante. Eu digo, cara, mas você percebe o absurdo que você está me dizendo? Ele diz: arruma um amante. É um absurdo isso que você está me falando. Ele diz: mas todo mundo faz. E aí eu me dei conta, mais uma vez, quer dizer, você tem um discurso masculino legitimado por uma prática masculina e que faz com que, se você aceite esse ritual masculino, você está bem. E aí eu entrei numa crise, eu digo, mas peraí, então deixa eu perguntar para alguém como é que é essa vida vista do ponto de vista feminino. Então essa é a questão que eu queria te perguntar, quer dizer, como é que se pensa uma relação inteligente a partir de uma narrativa que não seja a narrativa masculina? Sim, se a gente for pensar assim nessa construção histórica, como se existisse assim, uma paisagem, né? Nessa paisagem, várias pessoas podem tirar fotografias, nunca será a mesma, a partir da sua experiência de vida, do seu enquadre, do equipamento, né? De que meio você está utilizando para tirar aquela fotografia. E é isso que a gente tem acumulado ao longo dos anos, essa fotografia da história tirada pelos homens. A gente percebe, se eu for falar aqui nomes de filósofos, né, ou de principais historiadores, a gente vai trazer nomes masculinos em grande quantidade. Algumas mulheres, né, quando a gente faz uma busca da história do feminino, a gente também consegue, mesmo na Idade Média, alguns registros de princesas, né, que fizeram registros históricos, mas que foram assim
poucas, muitas vezes escondidas ou escamoteadas numa nomenclatura feminina, um pseudônimo masculino, né, que ela pode inventar. Era assim que as coisas surgiam, não que a mulher não pensava. Mas o que eu acho importante trazer, Homero, é que quando a gente fala e faz essa construção toda dessa hegemonia masculina, não é, na verdade, uma crítica ao masculino, ao homem, né? Porque muitas vezes se percebe que no feminismo é algo que vem assim contra o homem, como ódio ao homem. E na verdade não é isso, né? Eu acho que o feminino, pensar essa história pelo olhar feminino, é pensar na pluralidade. A pluralidade, a polifonia, você perceber essa condição humana da diversidade que pode construir também outras perspectivas, né, da história e também da cultura. É que a gente não fique com padrões estabelecidos a partir de algumas visões específicas. Então, quando você fala assim, é uma construção masculina, mas é uma construção válida, foi um registro por uma facilidade social, cultural, né, da construção da história da humanidade, que teve como condição registrar, né, e a gente tem acesso a esses escritos muitas vezes. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. Quem escreveu? Né? A Bíblia foi reescrita, ela foi passada oralmente antes da invenção da prensa, e depois mesmo com a invenção da prensa, nós tiveram várias traduções. Então, a gente tem uma essência, você trouxe também aquela questão, né, no texto que estava falando da apresentação, da como que seria a história, né, do Éden, né? Se Santo Agostinho fosse mulher, como seria? Por exemplo, Isso. na Bíblia, a gente fala muito, assim, quando a gente pega histórias na perspectiva feminina e a influência, né, da Bíblia nessa construção ocidental da feminilidade, dessa representação do feminino, será que Eva teria nascido de uma costela de Adão para fazer companhia a ele? Então, são todas essas construções, os mitos, mesmo Zeus era homem, né, com toda aquela potência. Uma das deusas, né, da mitologia grega, ela começou a ter essa capacidade de se transformar. O que Zeus falou para ela um dia? Transforme-se em uma gota. Foi lá e engoliu a gota, porque é o teto, né, o teto de cristal que a gente tem falado tanto hoje. Então, quando eu falo assim no relacionamento inteligente, existem duas grandes perspectivas de vida, eu acho, né? E aí eu trago também a questão da Hannah Arendt, que ela fala que a gente nasce, Perfeito. né? A gente nasce para a vida ou a gente nasce para o mundo? Se você nasce para o mundo, você tem essa perspectiva macro de se inserir dentro de uma sociedade que realmente traz algum sofrimento, porque você tem que se encaixar, né? Esse encaixe. O que eu sou, né? Eu sou homem, sou mulher, sou transgênero, o que eu sou dentro do que se tem hoje desse conceitual? E a outra coisa é quando você fala de um relacionamento seu com uma pessoa, numa relação de intimidade, seja dela familiar ou por uma opção. Da família a gente não escolhe, né? Nasce do sangue e você convive com aquela Sim. família. Mas há relacionamentos que você escolhe. E você escolhe, eu acho, muito pensando, que a gente precisa pensar a partir do autoconhecimento, o que eu quero numa outra pessoa. Aí sai dessa esfera do feminino ou do masculino, sabe? O que é um relacionamento inteligente entre um homem ou uma mulher, ou entre seres humanos? São relacionamentos em que as pessoas têm desejo de ficar uma com as outras, a partir da sua própria experiência individual de vida, sabe? E muitas vezes o que falta é um autoconhecimento dessas pessoas que se relacionam para perceber de que forma elas querem se relacionar. E aí a gente fala de um relacionamento inteligente. O que significaria essa inteligência? Se autoconhecer, poder buscar também pessoas que se conheçam e que queiram estar juntas, né? E dividir momentos dessa vida juntos, né? Juntos, nem sempre juntos. Assim, eu falo assim, é quando você tem um relacionamento, né? Que seja homem e mulher, né?
se uma das pessoas do casal passa a viver totalmente a realidade, os desejos do outro, você perde a sua essência, passa a serem dois que pensam de uma maneira só. O que é um relacionamento inteligente é quando as duas pessoas se percebem enquanto indivíduos, né, e têm o seu autoconhecimento e querem ficar juntas. Uhum. Veja, tem uma perspectiva disso que você tá colocando que é bastante interessante. Do ponto de vista do que eu tenho visto aqui, tanto na pesquisa acadêmica quanto no consultório, vamos dizer assim, consultório de psicanálise, são duas coisas. Primeiro, uma dimensão macro, aonde você percebe o indivíduo inserido numa sociedade que tem uma estrutura básica hoje em processo de mudança, mas uma estrutura básica a partir da leitura masculina. E um universo privado aonde essas questões na intimidade privada está muito mais resolvida do que na questão pública. E aí, muito recentemente, eu fiz uma leitura daquele filme, não sei se você se recorda, o Yentl, da Barbra Streisand, que ela faz o papel de uma menina, filha de um rabino, que deseja profundamente estudar a Torá, e era proibido na época. E o pai, então, fecha as portas da casa, fecha as janelas da casa, etc., e ensina a Torá a ela, e etc., e ela se torna uma grande especialista na legislação hebraica, etc., etc. E isso é tão complicado que ela pretende ir para um seminário. E aí ela se veste de homem e tem toda a sua vida, até que ela se apaixona por um outro homem. E aí começa a ter um grande problema, porque ela é uma mulher que se fantasia de homem, que se apaixona como mulher pelo outro homem, mas o outro homem a vê como homem e estabelece entre eles uma amizade. Então é uma confusão dos infernos nesse negócio. No final, é um filme muito bonito, no final mostra o drama de como é que ela resolve isso, fazendo essa unificação entre o universo privado e o universo público, né? Você acha, na sua percepção, tanto clínica quanto acadêmica, que essa dicotomia público-privado no que diz respeito à concepção das narrativas de gênero é um fator gerador de estresse, gerador de neuroses, gerador portanto, de relacionamentos não inteligentes? Como é que você articula isso? Eu gosto muito, né, de um dos livros, né, né, toda a obra do Freud, que é o mal-estar da civilização. É que existe um mal-estar Nossa, na lindo, 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 civilização lindo. que é, né, que ele é fundante, né, para que você se encaixe dentro de alguns padrões sociais, você deixa um pouco da sua individualidade. E você deixando a sua individualidade, isso traz um sofrimento para você no sentido de adaptação e de um cerceamento de uma liberdade em prol de um respeito à realidade, à liberdade do outro, né? Dos outros tantos. Então, existe essa diferença e sempre vai existir, né? Porque a gente quando a gente fala, eu falei, né, do bebê. O bebê, quando nasce, ele é totalmente dependente né, da mãe, né, ou do pai, ou de quem cuida. E ao longo dos anos, a gente vai se desprendendo dessa necessidade, né, do outro, mas a gente continua sempre com uma necessidade de convívio. A gente tem que aceitar a nossa incompletude dentro né, desse mundo em que a gente vive e de que somos seres sociais. E essa socialidade traz um sofrimento. E é preciso que a gente aceite esse sofrimento. E algo que a gente tem muito evidente, né, nessa nossa sociedade, principalmente, né, essa sociedade do consumo, é o que a gente fala, que a gente está sempre em busca da felicidade plena. A felicidade plena, ela não existe, né, nesse mundo. A felicidade plena, se a gente for pedir no sentido de uma felicidade alegre, né, a pessoa sempre feliz, isso
é inalcançável. E se você busca sempre ter como objetivo, né, de vida o alcance da felicidade como um ponto final, você não vai alcançar. Então você vai ser sempre infeliz, né? Então, a felicidade, como se fosse uma felicidade processual, que contempla sofrimentos. Então, a gente aceitar, né, e não pensar a vida inteira que a gente está sendo perseguido e que todas as pessoas são felizes, só a gente não consegue isso, se você sai por essa perspectiva, você vai estar sempre em sofrimento, porque é da própria vida, né? A nossa vida. A gente sofre, a gente tem os nossos momentos de prazer, e é mais fácil sofrer do que buscar, né, o seu próprio desejo. Né? Reclamar, sofrer, enfatizar o sofrimento. Quanto mais a gente vive, mais motivo a gente tem para lembrar de coisas ruins que aconteceram, de sofrer. Né? Então a gente precisa lidar com essa questão do sofrimento, já que a gente precisa viver, a gente precisa do outro, a gente precisa viver em sociedade. E aí traz esse conflito que também a gente traz para as nossas relações, né, mais íntimas, que a gente às vezes se acomoda tanto a esse sofrimento, numa outra perspectiva, que é você se acomoda tanto a esse sofrimento e repete isso dentro da sua realidade íntima, que é um momento em que você tem muito evidente, mesmo que inconscientemente, que você tem seus próprios desejos. É que esses seus desejos na intimidade, eles devem ser valorizados, e mesmo que você tenha que compartilhar coisas que não são agradáveis, eu falo assim para os meus pacientes assim, coloca na balança, né, o sofrimento e o prazer. Para ser um relacionamento inteligente, essa parte do prazer ela tem que estar mais pesada, né? Assim, porque a balança, eu falo assim, a A balança balança vai, né? vai denunciar alguma coisa. Vai. E assim, e não adianta fugir, não adianta fugir. O inconsciente, a gente vê, né, na psicanálise, quando a gente faz a interpretação de sonhos, o inconsciente está aí, né, nas falhas que a gente faz no dia a dia. A gente tem, cada pessoa tem o seu próprio desejo a partir da sua existência, a partir da sua experiência de vida, a partir do que percebe enquanto mundo, da sua realidade, ou pelo que é trazido pelos meios de comunicação. A gente tem uma influência significativa, né, em relação ao que chega para nós enquanto significado das coisas, seja pelo cinema, seja pela arte. Esse contato nosso com essa cultura também traz muitos dos significados das coisas para a gente. Então a gente pensa assim, por que às vezes a pessoa fica tão chateada, está tão depressiva ou melancólica mesmo, mas assim, só assiste tragédia, só assiste coisas ruins, só fala sobre coisas. Então, isso tudo vai criando uma normalidade na vida de só se pensar numa perspectiva do sofrimento. Então, buscar a Agora, felicidade, buscar... Renata, eu queria explorar com você, dentro dessa linha, duas questões. A primeira delas a pesquisa em inteligência relacional tem nos indicado uma palavra que não é tão usual assim para substituir a questão da busca pela felicidade. A pesquisa em relacionamento tem nos mostrado que a palavra contentamento ela tem um suporte um pouco melhor do que a palavra felicidade. Então, do ponto de vista das relações, a gente diz assim, seja contente, ou seja, seja capaz de lidar de forma efetiva com tudo aquilo que a vida lhe oferece. Então, na medida que eu sou contente, ou seja, que eu tenho a competência de segurar, de conter as coisas que a vida me oferece, eu sou capaz de viver na alegria, na tristeza, na abundância, na fartura. Eu sou capaz de viver os diversos matizes da minha vida a partir de sustentar as minhas relações. E aí, a pergunta que me ocorre é o seguinte: como é que é ser mulher numa sociedade, portanto, hegemônica, com um discurso masculino, a partir de... E aí vamos focar um pouquinho agora no mundo externo.
a partir, por exemplo, de estruturas sociais no mundo contemporâneo, no século XXI, no ano 2021, por exemplo, instituições que acham que a mulher não é digna de assumir a presidência daquela instituição. Por exemplo, eu conheço muitas designações religiosas que não admitem as mulheres na sua liderança. Eu conheço muitas instituições que não admitem as mulheres nos seus corpos de gestão. E aí eu fico pensando assim, como é que é ser mulher a partir dessa capacidade de conviver com as coisas, enfrentando situações onde os homens dizem assim, olha, você não pode ser isso simplesmente porque você nasceu sem pinto. Então, você não pode. Como é que você lida com isso do ponto de vista da psicanálise? Ou seja, uma queixa presumível, que eu admito extremamente honesto, de uma mulher chegar para você e dizer o seguinte: peraí, eu tenho competência, eu tenho isso, tenho aquilo, aquilo, por que eu não posso ser presidente de uma determinada organização, ser líder religiosa de uma outra determinada organização e por aí vai? Quer dizer, como é que você lida com isso em termos desse mundo externo que discrimina a mulher pelo simples fato de ser mulher? É, estou pensando aqui na sua fala. Primeiro, você falou do contente, né? Ser contente. Eu acho curioso, gostei, até vou pensar sobre isso, porque o contente, para mim, É, ele é uma expressão de uma alegria, né? De uma felicidade. O que seria um é, contentamento, muitas vezes, é prejudicial, porque você está, assim, no sentido assim, informal, assim, eu estou contente, então eu aceito qualquer coisa, porque eu vou estar sempre contente, né? No sentido da uhum, felicidade, do contente feliz, né? Mas esse é, do contentar com isso não também exime uma vontade de viver, né? De viver outras experiências, né? uhum, De tentar buscar o perfeito. desconhecido, né? Então, não é no sentido de se Uhum, contentar com o que já existe e não buscar outras transformações. E isso vai muito é, ao encontro do que você traz da mulher nessa posição, porque a gente vive um mundo, né, que a nossa vida ela é muito fugaz. E a gente vive uma realidade que você pode até, quem sou eu para julgar uma pessoa que passa a vida inteira lutando por uma mudança, né, de uma mudança social, para uma aceitação, mas eu acho que é uma vida de muito sofrimento. A vida da gente é muito curta. Então, você é esse sentido de se contentar. Olha, a situação hoje é essa, eu vivo aqui. É como a gente fala assim, às vezes eu falo assim, que eu vou a um restaurante e você tem o cardápio lá. Ele fala assim, o preço do prato é X. Se eu acho que não vale, eu saio dali. Então, eu tenho algumas pacientes que falam assim, eu não quero viver no Brasil mais. Do jeito que ele está, não quero. Vou arrumar um jeito, sei lá, nem que eu vá de mochila, ou vá morar mesmo em outro lugar, sei lá o quê. Ou você se adapta a essa questão e tenta transformá-la, ou você vai ficar também sempre em sofrimento. E causa, né, não só um sofrimento psíquico, mas isso somatiza muitas vezes. Então, é necessário você ter também uma possibilidade de se perceber dentro desse contexto, né, do cenário atual que se apresenta e a partir daí se colocar. Poxa, quantas mulheres não conseguiram mudar isso? E hoje a gente tem essa relação diferente já. A gente tem muito privilégio hoje, né, dessa nossa geração, dessa nossa vida, a partir das mudanças que outros fizeram no passado, no sentido de permitir essas entradas. Quantas empresas nunca tiveram mulheres, né, na gestão e hoje já tem isso? Então, talvez também não é assim aceitar como as coisas vivem, mas é perceber que eu acho que as pessoas têm que buscar muito o prazer, né? O prazer de viver, para que a vida tenha sentido. Isso não retira essa necessidade de se colocar diante do sofrimento. Então, nesse fato, assim, eu quero exercer uma função hoje
que ela só é exercida por homens, né? Não tem uma aceitação. E se é isso que eu quero, eu vou lutar para isso. Por isso que é importante você se perceber. E não sair também levantando bandeiras apenas porque os outros levantam e você levanta junto. É isso, é preciso que as pessoas se conheçam, percebam a partir da realidade encontrada o que ela desejaria fazer e ir em busca disso, ir em busca desse prazer. O Etienne de la Boétie, no século XVI, escreveu um texto. Aliás, eu usei esse texto para escrever o meu último livro sobre inteligência relacional, onde ele fala da servidão voluntária. Né? Aliás, o texto dele é bastante bonito, chamado Discurso da Servidão Voluntária. Ele se pergunta por que as pessoas, num determinado momento da sua vida, resolvem abrir mão da sua autonomia para servirem a alguém em nome de uma qualidade de vida que essas pessoas presumivelmente teriam por submeter-se àquela autoridade. Então, é óbvio que Etienne de la Boétie, no século XVI, não estava falando de gênero, né? Ele não tinha nem concepção sobre isso. Mas ele estava dizendo, no sentido genérico, assim, por que a afirmação dele é de que a sociedade, de uma maneira geral, em determinado momento, resolveu abrir mão da sua autonomia para dar ao dirigente, para dar ao governante, para dar ao monarca, o poder de controlar a vida delas, porque assim, fazendo, o monarca lhes daria melhor qualidade de vida do que se elas lutassem pelos seus próprios direitos. E, então, no discurso da servidão voluntária do Boétie, as pessoas estabelecem esse tipo de relação. Trazendo isso para o discurso de gênero, principalmente que vigorou até o século XX, algumas pessoas diziam o seguinte: as mulheres abriram mão da sua autonomia para ganharem uma qualidade de vida onde alguém a sustentava. Isso durou até o século XX com um discurso relativamente aceitável. Só que a partir do século XXI, esse negócio não pegou mais, né? Então, as pessoas começaram a entender o seguinte: todas as vezes que eu abro mão de alguma coisa que me diz respeito para poder, abre aspas, viver bem, na verdade eu não estou vivendo bem, eu estou me alienando. Você acha que esse discurso da alienação voluntária garante a qualidade de vida? Ou seja, eu abro mão de lutar para ter uma qualidade de vida que, se eu for lutar, eu acabo não tendo. Olha, Homero, eu tenho algumas questões muito pessoais em relação a isso, porque eu vejo, né, na clínica o que tem muitas mulheres que estão hoje, até é curioso dizer isso, mas eu vou dizer, lutando para serem donas de casa, porque querem, como desejo de vida, elas querem cuidar da casa, cuidar dos filhos. E isso hoje não é bem visto, que é a Perfeito. partir de uma reflexão delas. Não necessariamente todas as mulheres têm os mesmos desejos, e por isso que eu falo que o autoconhecimento é muito importante. Tem mulheres que têm como Perfeito. desejo isso, ter uma relação com um homem, escolher aquele homem e ficar com essa vida, como uma construção dela. É legítimo, né? A gente tem que, às vezes, que quebrar esses padrões do que é a mulher ou o que é o homem, porque eu tenho meus desejos que são diferentes dos desejos das outras mulheres que eu conheço. E hoje você pode ter mulheres que querem, tem mulheres que querem ser donas de casa, independente de classe social. Elas têm essa vontade, a Uhum. partir da sua vivência, é uma realização. Muitas mulheres não são realizadas porque não se casaram. E era um desejo delas, era um desejo legítimo. Então, não é assim, você viver numa relação dentro de um casamento e a mulher, o dona de casa, é algo vergonhoso hoje em dia, para se dizer. Hoje as mulheres têm que ter essa independência.
Eu acho que tem esse lado, né, de uma representatividade feminina para mostrar que ela pode fazer as outras coisas e não só né, serem criadas para serem donas de casa, esposas, etc. Porque isso é o que vem sendo trabalhado. Ok, a mulher já pode isso. Então, mas algumas querem, são realizadas dessa maneira. Então, eu sempre afirmo assim, não existe um modelo correto de mulher e de busca de realização. Existe um modelo dos seus desejos, a partir do autoconhecimento. Por isso que eu friso sempre, independente de ser homem ou mulher. Às vezes a gente julga as pessoas e fala de uma passividade como algo de sofrimento, e às vezes não é. Você sabe, Renata, eu tenho dois casos conhecidíssimos que hoje fazem parte do meu hall de amigos, homens, que é exatamente o inverso dessa questão que você colocou, homens que decidiram, na relação com suas parceiras, decidiram que eles iam cuidar da casa, que eles iam cuidar dos filhos, que eles não iam trabalhar fora, eles iam trabalhar na manutenção dentro de casa, e o provedor, ou a provedora, era a esposa que estava indo para o mercado, que estava fazendo aquela coisa toda. E você sabe que uma das coisas que às vezes eles me confidenciam é de que a maior recriminação que eles receberam disso não foi das mulheres, mas dos próprios homens. Pô, você acha que você abrir mão disso não é abrir mão da sua masculinidade? E a grande discussão deles é, mas espera aí, ser homem ou ser mulher está ligado às escolhas que eu faço em função dos meus desejos. E eu achei isso muito bacana, sabe? Porque dois casos onde o maior preconceito para o exercício dessa atividade veio dos próprios homens, né? E não das mulheres, quer dizer, peraí, se você é homem, você é que tem que cuidar, não sou eu. As mulheres aceitaram isso com muito mais facilidade do que os homens aceitaram isso, né? O que me faz perguntar para você é o seguinte, você acha que... E agora vamos trabalhar no mundo das hipóteses absurdas ou né, das fantasias, mas Sim. que é muito rico para a gente poder refletir. Você acha que se nós tivéssemos uma retórica feminina, no sentido mais específico do termo, nós teríamos um mundo mais acolhedor, mais pacífico, menos preconceituoso? Você acha que se as mulheres fossem hegemônicas, a gente teria um mundo igual, só mudava de gênero? Ou se o discurso feminino fosse hegemônico, a gente teria uma sociedade mais humana, mais acolhedora, mais... Enfim, o que você acha? Eu vou até complementar essa sua pergunta para depois também falar sobre esse tema. Porque hoje a gente tem, né, pensando nessa hegemonia masculina, pelos dados da OMS, a depressão atinge hoje 5% da população mundial. E a cada um homem, né, com depressão, nós temos 2 mulheres com depressão. Eu não sei, né, pontuar se isso é porque é o dobro. Então, eu não sei pontuar se, né, isso é consequente, né, esse quantitativo maior de mulheres é consequente dessa posição hegemônica masculina ou não. Mas pode ter um vínculo em relação a isso. Então, o que eu penso, o que eu estou pensando aqui agora com essa sua pergunta? Pode ser. Se a hegemonia fosse feminina, talvez o sofrimento fosse mais masculino. Porque com a hegemonia masculina, o que a gente tem? Nos dados do Distrito Federal hoje, por exemplo, a gente tem casos de feminicídio e a gente tem casos de violência doméstica. Se a gente pegar assim, violência doméstica, a gente tem 90%, né, dos criminosos, né, assim, das pessoas... Como é que a gente fala? Me fugiu o nome agora. Dos agentes, né, de quem pratica a violência. Né? 90% são homens, né, que fazem. E as vítimas, 90% são mulheres. Então, existe realmente, né, eu não sei se ligada a essa hegemonia, acho que sim,
né? Até porque o homem também ele tem, normalmente, uma constituição corporal mais forte, mais fortalecida do que a mulher, né? Na maioria dos casos, nem todos são assim, mas assim existe também essa, essa violência que parte dos homens, que causa sofrimento para as mulheres, e estão vendo sob essa perspectiva. Eu não sei se seria a mesma coisa, mas acho que esses dados modificariam bastante, sabe? De pensar que então a violência partiria das mulheres, né? Essa questão financeira, né? Do sustento financeiro na sociedade hoje, né? Capitalista, ocidental também, tem um Uhum. significado muito forte nas relações, porque é quem consegue comprar a felicidade, né? Vamos dizer assim, comprar os produtos a partir, né, dos recursos que ele adquire com o trabalho remunerado. Então, se a gente pensar numa mudança, eu não gosto de pensar em mudanças, eu nunca gostei de extremos e nem de padrões, porque toda vez que a gente coloca alguma coisa nos extremos, a gente perde a diversidade. A diversidade é a riqueza da vivência humana, né? Da individualidade de cada um. Imagina se todo mundo pensasse igual, né? Se todo mundo tivesse os mesmos desejos. Uhum. É, eu diria para você que aquela história de que se todos fossem iguais a você seria uma tragédia, né? Fugindo um pouco Aham. da É. poesia do Vinícius de Moraes, né? Se todos fossem iguais a você seria uma tragédia. Agora, a questão das relações inteligentes, porque um colega me perguntou recentemente sobre isso e eu me dei conta de que muitas vezes eu falo disso na minha transparência e presumo, né, pressuponho que todo mundo sabe disso. O conceito que a gente tem usado de relações inteligentes são porque a palavra inteligência é ler dentro, né? Inte dentro e legire ler, né? Ou ler dentro. Então, relações inteligentes são aquelas relações em que a gente é capaz de ler o que está acontecendo. Então, e aí é que vem talvez o ponto alto da nossa conversa, é que considerando toda essa questão da hegemonia que a gente já falou, de uma possibilidade de um discurso, e aí eu gostei muito da sua resposta, quer dizer, pode ser que não seja, não seria nem melhor ou pior se o discurso fosse hegemônico feminino, mas certamente o mundo seria diferente, né? Então, quando você pensa nas relações inteligentes, a gente pensa assim, eu faço uma leitura das relações que eu tenho a partir do meu olhar. E se eu estou fazendo uma leitura das minhas relações a partir do meu olhar, essa leitura é inteligente, porque né, eu sou capaz de ler dentro das minhas relações. Se a pessoa com quem eu vivo é capaz de fazer uma leitura a partir do que ela percebe, ela também está fazendo uma leitura inteligente. Só que nem sempre essas duas leituras são convergentes. E aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte: na sua experiência clínica, como é que se ajusta a divergência para a manutenção de um relacionamento? Qual é a dica que você dá para isso? Quer dizer, eu sou inteligente na minha percepção, a minha esposa é inteligente na percepção dela, só que percebemos coisas diferentes. Como é que a gente ajusta isso do ponto de vista clínico? A partir do momento que você se conhece, né, e passa a ter uma autoestima significativa, né, ou elevada, você passa a ter o que a gente chama, eu falo que só consegue ter isso quem é capaz de amar. É a alteridade. É você respeitar o Perfeito. outro, né? Não só aquele que pensa igual a você, mas o que pensa diferente de você também. E tudo bem, né? Tudo bem a pessoa pensar diferente de você, ser diferente de você. É até interessante, né? Interessante uma pessoa ser diferente de você, pensar diferente de você, de uma forma legítima, até para você, né, trocar, você dialogar, você escutar uma percepção do outro. Quando você tem sempre as mesmas
os mesmos desejos, as mesmas vontades, isso passa a ser uma coisa tão repetitiva, monótona, enquanto você aprende, né, a respeitar o outro e ter o que a gente chama de alteridade a partir de se amar, consegue amar o outro, independente dele não ser igual a você, porque nunca será. Aí você pode ter um relacionamento inteligente com pessoas que não têm pensamentos convergentes, podem ser divergentes e respeitarem essa divergência. Uhum. Ok. Eu percebo essa questão do autorrespeito, né? E da construção da diferença como sendo uma possibilidade, uma das coisas mais bacanas que aparece no mundo das relações. Porque veja você, nas pesquisas que a gente tem alimentado aí desde 2000, portanto 21 anos, aparecem algumas questões chaves. Por exemplo, uma questão chave dos relacionamentos diz respeito a expectativas. Então, eu estou quase convencido, absolutamente convencido, de que o grande problema nosso, e aí não importa a questão do gênero, o grande problema nosso é não ser capaz de conviver com expectativas, nem de declarar expectativas. Quer dizer, eu não sei o que você gosta, eu não sei quais são as suas expectativas, você não sabe o que eu gosto, não sabe quais são as minhas expectativas, e a gente acaba tentando viver junto, e as nossas expectativas geram um conflito tão grande entre nós que nós achamos que o conflito é entre nós e não entre as nossas expectativas, né? Sim. Essa é uma primeira questão. E a segunda questão diz respeito à dificuldade que a gente tem de conviver com a diferença. Então, é aquela história, você é diferente de mim, eu sou diferente de você, em vez da gente buscar um acordo para uma terceira via, alguém de nós dá um murro na mesa e diz, vai ser assim. E aí você constrói, em vez de construir as relações a partir da alteridade, a gente começa a construir as relações a partir da autoridade. E na autoridade eu acabo subjulgando alguém que não tem o meu poder, a minha vez, a minha voz. Né? É isso mesmo? Esse raciocínio está correto? Sim, a gente tem uma construção dentro do nosso desenvolvimento também ao longo dos anos, de uma reelaboração do narcisismo, né? Quando o bebê nasce, ele nasce, né? Quando a gente nasce, todos nós somos bebês um dia, a gente nasce totalmente. Primeiro, a gente nasce, como Melanie Klein dizia, nem sabendo o que nos diferencia do mundo. É como se tudo fosse controlável. A mãe fosse o próprio bebê e todo o ambiente também. A partir do momento que você se considera, né, enquanto bebê ainda, se considera uma pessoa e que todas as outras partes não são controláveis por você, você passa a ter o desejo de controlar, egocêntrico, narcisista. E é assim que a gente nasce, porque é a nossa visão de mundo. Com essa necessidade que a gente tem de vínculos, né, de se relacionar com pessoas, a gente vai, né, amadurecendo isso. E só que tem muita gente que não amadurece, né, Homero? Esse amadurecimento, às vezes, ele demora a chegar, de você É passar assim, verdade. a perceber o outro. E tem gente que nunca chega também, né? E também, às vezes, as pessoas Ah, não querem se relacionar e valorizam isso, mas para um relacionamento íntimo, né, de um casal, seja ele heterossexual, homossexual, o que quer que seja, mas duas pessoas juntas numa intimidade, a gente não consegue conviver com pessoas com um narcisismo assim muito significativo que não tenha condição de conviver, né, e de respeitar o outro e muito menos liderando um relacionamento por uma autoridade, né, dessa linha que você traz, assim, de me respeita que aqui quem manda sou eu. Aí você tira, né, uhum. toda a construção, se houve alguma construção anterior, a partir, em palavras simples, é assim, é preciso respeitar, né? Em qualquer relacionamento, o respeito ele é fundante, né? Para que seja um relacionamento inteligente, É, eu, no eu, sentido eu, saudável, né, de um relacionamento.
Eu queria que você agora cutucasse a onça com uma vara curta, né? É? Não, é porque para dar pano para manga, para a gente ter outras conversas ao longo da vida. Mas eu diria para você o seguinte: se lhe fosse dado o poder de dizer para os homens, do ponto de vista tópico, assim, um, dois, três, quatro, cinco, quais seriam as 4 coisas mais importantes que você acha que uma mulher espera de um homem num relacionamento inteligente? Eu vou te responder não esquivando, mas por uma perspectiva minha, né, pessoal, a partir, né, da minha vivência, né, das minhas pesquisas na área de Perfeito. educação, comunicação, Claro. psicanálise e da minha vida, até da minha trajetória. Para dar certo, né, o que eu falaria para esses homens? Desconsidere, né, a pessoa que você convive a partir das representações femininas que se tem na sociedade. Compreenda a sua esposa, né, a sua namorada, a mulher que você está convivendo a partir das especificidades dela, né, dos desejos dela, independente de mulher ou não, não queira enquadrá-la, né? Não falo nem do homem para a mulher, falando para as mulheres também, enquadrar o outro em características específicas, em comportamentos adequados ou não. Porque o que te traz prazer, o que te traz felicidade nos seus relacionamentos, pode ser exatamente o que me traz desprazer. Então, não tem, infelizmente, não tem receita. E esse é o brilho dos relacionamentos, Homero, é você entender o outro, né, as diferenças, a valorização das diferenças, a É. descoberta diária, né, de uma pessoa que você respeita, que você está, às vezes, anos e anos com a mesma pessoa, mas todo dia um, um, um relacionamento novo, né, um crescimento, um reviver, um recasamento, um renamorar a partir, né, daquele momento. Não é assim, arruma um amante. Não, faça da sua mulher uma nova amante, né? Eu acho que é por aí. É, acho que é a gente pensar assim sempre nesse respeito ao outro e nessa construção contínua, né, desses relacionamentos também. É, eu gostei disso e eu fiquei muito feliz, porque uma diretriz que eu tenho adotado nos meus atendimentos é sempre variações em torno desse princípio que você colocou. Eu digo, olha, não se trata de uma discussão de gênero, se trata de uma discussão entre pessoas. Né? Quer dizer, Exatamente. não importa se você é homem, se você é mulher, se você é homoafetivo, não é homoafetivo, transgênico, será o que quer. Olhe para o outro na perspectiva da humanidade, não na perspectiva da pessoa. E a partir daí, construa uma relação pelo acordo que você faz com a pessoa e não necessariamente com as representações mentais que você tem da sexualidade dela ou do papel que elas, porventura, venham desempenhar na sociedade. E aí, Renata, a gente já está começando a aterrissar esse Boeing. Deixa eu lhe Uhum. contar um caso, eu queria que você comentasse isso, porque para mim foi muito simbólico. Uma amiga, um casal amigo, depois de 30 anos juntos, alguma coisa assim, se separou por um caso dele fora do casamento, etc, etc, etc. E as amigas se juntaram para cuidar dessa pessoa, dessa amiga. E começaram a dizer, olha, ele é um crápula, ele é isso, ele é aquilo. E ela ficava atormentadíssima com essa coisa. E as meninas vinham contando para ela, eu vi ele fazendo isso, eu vi ele fazendo aquilo, eu vi uma postagem dele. E um dia ela, muito chateada com as amigas, reuniu as amigas e disse o seguinte, olha, eu quero pedir para vocês parar de falar mal dele, porque vocês estão tirando de mim o direito de perdoá-lo. Gente, eu achei isso assim um negócio tão lindo, sabe? Quer dizer, as meninas, ao quererem protegê-la, demonizaram o rapaz que cometeu um erro. Não se discute isso no ponto de vista da relação. Ele cometeu um erro e ela sabia disso. Mas ela estava dizendo, olha, eu quero perdoá-lo. Eu não estou preocupado se ele cometeu um erro, se ele não cometeu. Eu quero perdoá-lo. Se ele sentir-se
perdoado, a gente vai sentar e reconstruir esse processo. Eu achei esse negócio muito bacana, porque não se trata do estereótipo daquilo que eu devo fazer por ser homem ou por ser mulher, mas daquilo que eu devo fazer em honestidade aquilo que eu creio na minha relação com o outro. Isso faz sentido para você? Eu costumo fazer uma pergunta para as minhas pacientes, não assim, de forma padronizada, mas é lugar comum, assim, que é. Eu pergunto nessas idas e vindas das amigas, eu pergunto assim, qual é a sua melhor amiga? E elas sempre falam, fulano, oh, não, não tem uma só, tem duas e tal. Eu falo assim, a sua melhor amiga é você. O principal relacionamento da Sim. sua vida é de você com você mesmo. Você com os seus sonhos, você com os seus desejos. E aí você se afasta de todo mundo? Não, você pode ter, as pessoas podem dar opiniões, mas não é necessário que você as acate, que você siga orientações de outras pessoas. Mas é de uma riqueza a gente também receber algumas sugestões que ou você realmente consolida um posicionamento seu a partir de outras perspectivas, ou então você pode até modificar o seu, mas a partir da sua própria reflexão, né? A partir da sua própria relação, né? Que eu falo assim, da relação com ela mesma. Assim, a melhor amiga dela não é a outra, é ela mesma. A partir da sua experiência de vida, que Perfeito. ninguém sabe. A melhor amiga, por mais que saiba, né, de toda a vida, a gente sempre tem os nossos segredos, né? Assim, não um segredo de não ser contado, mas que a gente não consegue passar para todas as pessoas tudo que a gente sente. E é esse sentir, é esse sentido da vida que só você conhece. Né? Eu fiz o meu mestrado com o Rubem Alves, né? Fiz meu mestrado com ele e sobre ele, né? E o Poxa, deve Rubem ter sido dizia muito um lindo. negócio, né? O Rubem era uma pessoa fantástica, complicada, né? Mas ele era, ele era assim, uma mente iluminada. Eu sou apaixonado por ele até hoje e ele é meu grande guru, né? Mas o Rubem dizia exatamente isso. Ele dizia o seguinte: foi, olha, primeiro, os grandes, né? Os grandes princípios do Rubem. Ele dizia o seguinte: olha, primeiro, entenda as pessoas como pessoas, né? Não como estereótipos de qualquer coisa. Entenda as pessoas como pessoas. Segundo, entenda as pessoas a partir da capacidade que você tem de trocar bondades. Trocar bondades, né? E não trocar papéis. E ele dizia que trocar bondades é o seguinte, né? Porque no final da vida, a única coisa que sobra é a capacidade que você tem de sentar ao lado de alguém, seja esse alguém quem for, homem, mulher, não importa, e você ser capaz de conversar sobre a própria história que vocês construíram juntos. Né? Porque se você perde essa capacidade de sentar e conversar sobre a sua própria história com o outro, o resto acaba. E se isso não existir, isso por acabar, acaba também as relações. Então, ele dizia isso claramente, quer dizer, lide com o outro a partir, né, do outro, e abra espaços para a troca de bondades, porque assim vocês vão se relacionar bem. Eu guardo isso como um princípio na minha vida. Não sou capaz de cumpri-lo, nem sempre, mas é um Sim. esforço que a gente tem para fazer isso. Renata, suas palavras Eu, finais para as pessoas que estão escutando. tá bom. Eu só queria complementar o que você disse também, me fez lembrar um professor que eu tive na formação, né, em psicanálise, que ele dizia assim, quando você receber um paciente novo, ou analisanda, não vá em busca de livros para poder compreender essa ou aquela doença ou transtorno ou a pessoa em si, né, a partir do comportamento dela. Leia a pessoa. Tenha contato com a pessoa, independente de quem ela seja, né? Então, é isso, a gente Uhum. se perceber enquanto diferente, né? A pessoa que não aceita o diferente é a pessoa que não pode conviver, né? Porque somos diferentes.
Agora, para finalizar, eu, né, como se fosse algum, você falou assim, o que que você pode dizer, né, a mais para as pessoas? Eu podia dizer, assim, considerando a nossa situação atual, assim, de pandemia, que a gente pode usar esse uma constatação da condição que nós temos de adaptação e de mudança para que a gente possa buscar viver de forma diferente, a partir, né, de algum sofrimento, de algum relacionamento e alguma escolha que não tenha sido tão inteligente assim. E a gente é capaz de mudar. A partir do quê? Qual é a condição? Do autoconhecimento. E às vezes a gente fala assim, tem gente que fala assim, mas achei que psicanálise fosse uma coisa muito difícil, muito elaborada. Não, quando a gente fala do consultório de psicanálise, você sabe também, né, nos seus atendimentos, a gente não vai dar aula. A gente não vai dar aula para quem já é prazeroso, né? Porque é um momento de conhecer. As pessoas não estão habituadas mais a dedicar esse tempo a elas mesmas, né? Para que se possam compreender. É isso, então. Eu gosto de usar também, né, aquela expressão do Eric Berne, né, que ele diz, quando você estiver num processo terapêutico, né, procure não danar, né? Quer dizer, se você não pode ajudar, não crie dano, né? Não dane a vida do outro, né? Cuide, né? Se você não pode cuidar, né, não dane, pelo menos. Renata, olha, mas sabe assim, que você está no meu assim, coração. o processo de análise muitas vezes traz um sofrimento, né? Porque você enfrenta os seus próprios desejos e às vezes não, eles dependem de uma energia, né? Para que você busque essa realização. Mas, moça bonita, olha só, você sabe que você está no meu coração, fiquei feliz demais, que papo gostoso, né? Que bom que a gente pôde conversar. Vamos ter outras oportunidades, creia-me nisso, né? E eu fiquei muito feliz por você ter aceitado, etc. Agora, diga para o pessoal aí, se alguém quiser se consultar com você, conversar com você, como é que te acessa? Eu estou no Instagram, né? Renata Psicanalista. É um Instagram que eu coloco alguns pensamentos, mas eu acesso lá com frequência, é onde é mais fácil, né? Pela rede social que as pessoas mais utilizam hoje, eu acho também. Então, eu estou à disposição, né, de todos lá por esse Instagram mesmo. Faço atendimentos online, presenciais, né? Daqui a pouco a gente vai retomar essa questão presencial. E também a gente tem muita gente atendendo, né, online, tem grupos de atendimento, né, que não são individuais também, em algumas sociedades, atendimentos a grupos com atendimentos sociais, né, com custo baixo a partir da possibilidade de cada um. Então, vale a pena, sabe, se cuidar, né, se conhecer. É um caminho muito significativo para que você tenha uma vida, uma experiência de vida, né, a partir dos seus desejos, das suas vontades. Então é isso, é por aí que vocês me encontram e foi também um prazer enorme, Homero, poder compartilhar aqui alguns momentos aqui com você. Tá bom, gente, olha, um beijo para vocês e com a Renata nós encerramos não só essa live, como encerramos essa temporada de Um Dedo de Prosa com Homero Reis. Nós vamos dar um espaço agora de mais ou menos um mês, e aí vamos começar uma nova temporada onde a gente vai falar sobre questões de relacionamento no trabalho, sobre questões de liderança, sobre questões um pouco mais organizacionais. Renata, muito obrigado por você. A gente se volta a se falar em algum momento na vida, tá bom? Tá, ok. Beijo. Eu Beijo pra espero. você. Tchau, tchau. Beijo, Obrigada. pessoal. Boa noite a todos. Valeu. Tchau.